Semana Terra Viva. Oferecimento leite pasteurizado Cooper. Alegria de pais e filhos. Olá, bom dia. O programa de hoje começa falando sobre os efeitos climáticos que têm afetado as lavouras em várias regiões do Brasil nesse início de ano. A estiagem no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul fez com que o governo federal anunciasse a liberação de 30 milhões de reais para ajudar os produtores rurais dessas áreas. Serão 10 milhões para cada estado afetado. Mais 18 milhões vão ser disponibilizados para o Rio Grande do Sul, para ações emergenciais de socorro e assistência aos municípios. É uma verba de prevenção a desastres que poderá ser utilizada para a construção de cisternas, construção de sistemas simplificados de abastecimento. De acordo com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, o governo vai encaminhar ao Conselho Monetário Nacional uma proposta para a criação de uma linha de crédito de 200 milhões de reais para as cooperativas refinanciarem as dívidas de produtores atingidos. Os recursos serão remanejados do Prodecop. O crédito será prazo de até 5 anos, com taxas de juros de 6,75% ao ano. Na área da agricultura familiar, o governo vai prorrogar para o próximo dia 31 de julho todas as parcelas de contratos de custeio que já foram renegociadas nas safras anteriores, além dos contratos de investimento e custeio da safra atual. Questionado se o volume de recursos seria suficiente para resolver o problema, o ministro da Agricultura argumentou que entre ações normais e de emergência, o governo disponibilizou o suficiente. Existem programas que não estão dentro desses 10 milhões. Se nós formos somar o dinheiro que o governo federal está gastando, é bem mais do que os 20 solicitados. Já as chuvas têm exigido que os produtores de grãos do Distrito Federal usem mais produtos para combater os fungos nas lavouras. E as vendas dos fungicidas devem aumentar nas próximas semanas, segundo a Associação Nacional de Defesa Vegetal. A chegada da época das chuvas no Centro-Oeste faz com que os agricultores da região se preocupem com o maior número de doenças causadas por fungos e bactérias. É o que ocorre na propriedade do agricultor José Guilherme Brenner, em Planaltina, no Distrito Federal. Ele plantou 750 hectares de soja, 250 de milho e 150 hectares de feijão. E há problemas nas 3 lavouras. Olha, apareceram essas manchas aqui da Mythosporium, que são essas manchas que vão crescendo muito rapidamente e logo tomam conta da folha, e aí rapidamente o milho vai morrer antes dele completar o seu ciclo, e aí você vai ter uma perda grande de produtividade, né? E a única maneira de evitar isso é você fazer aplicações de fungicida, né? E nessa maneira aqui com o milho vai ser só através de aviação aérea, né? Então nós estamos tendo que fazer aí umas 2, 3 aplicações para controlar. Na soja e no feijão o problema é o mofo branco. O fungo ataca as plantas que acabam murchando e morrendo. Exatamente. O mofo branco aí, nessa situação de umidade intensa, né? Você vê que embaixo aí na região inferior aí da lavoura, a umidade é muito intensa e aí o mofo vem mesmo, né? Se tiver uma sequência de dias aí de chuva e nublado, não tem outra escapatória. Essas vagens aqui, nenhuma delas vai encher, ó. É possível até já ver que elas já estão retorcendo, ó, e a perda aqui é total, né, dessa planta, né? Então, dependendo do percentual que ataque a lavoura, a perda pode ser total, né? A única forma de minimizar os problemas causados pelo excesso de umidade e a falta de luz solar nas lavouras é aumentar as aplicações de fungicidas. José Guilherme passou de uma média de 1 a 2 aplicações para até 3. A doença não acabou, mas pelo menos diminuiu a infestação. A tendência é que muitos produtores aumentem a aplicação de fungicida. Segundo o diretor executivo da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, o clima de chuva combinado com calor deve fazer com que as vendas do produto cresçam nas próximas semanas. De 2011 acaba fechando um ano extremamente positivo, ainda não temos os números definitivos, mas foi um ano importante para o mercado defensivo, mas claramente já em dezembro mostrava que nós estávamos atrasados com o fungicida.
Esse mercado um pouco mais tardio está dando sinais de revigorar as suas entregas. Mas além da aplicação de fungicidas, o produtor também pode fazer outros tipos de manejos preventivos, como a rotação de culturas. Fora disso, é torcer para São Pedro colaborar. Os Estados Unidos suspenderam essa semana as importações de suco de laranja do Brasil por causa da presença de um fungicida na bebida que é proibido no mercado americano. O fungicida, utilizado em várias culturas agrícolas, é usado na citricultura para combater a pinta preta, um tipo de fungo comum em pomares de laranja. Traços do fungicida que estudos relacionam ao aumento do risco de tumores no fígado de animais foram encontrados em suco de laranja produzido no Brasil e exportado aos Estados Unidos. Os americanos compram 15% de todo o suco brasileiro, maior produtor mundial da bebida. O governo brasileiro foi pego de surpresa pela notícia, mas o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, prometeu que vai mostrar que a situação do suco exportado é regular. Clima desfavorável leva a mais uma redução na expectativa de colheita na safra 2011-2012 de grãos. A última estimativa da Conab, feita em dezembro, aponta a redução de 2,8% em relação à última temporada. Mas a companhia alerta que a queda pode ser ainda maior, pois os efeitos da seca no sul do país continuam crescentes. A safra 2011-2012 deve chegar a 158 milhões e 433 mil toneladas, com uma redução de 2,8% ou 4 milhões e 524 mil toneladas sobre a última colheita, que chegou a 163 milhões de toneladas. Em relação ao último levantamento realizado pela Conab em dezembro, houve uma redução de 0,4% ou 646 mil toneladas. A diminuição é atribuída a fatores climáticos adversos ocorridos principalmente na região sul. As culturas de maior representação, milho e soja, somam 83% de toda a safra, com uma produção de 131 milhões de toneladas. O milho pode crescer 2,9%, considerando apenas a participação do de primeira safra. O de segunda safra só terá definida a situação a partir deste mês. O Laninha é o grande causador do efeito na safra desse ano. Nós já já estava prevendo essa queda da produção por questão metodológica, né, que a gente faz, quando apresenta os primeiros números, a gente pega a média dos últimos 5 anos, descontados aqueles anos atípicos e agregando o ganho tecnológico que é aplicado a cada ano. Nesse quarto levantamento, a gente está sinalizando os efeitos já pontuais da seca na região sul do país. Os técnicos da Conab não descartam uma nova queda na estimativa de safra. O levantamento foi realizado do dia 15 ao dia 19 de dezembro. E de lá para cá, nós continuamos monitorando o clima nessas regiões atingidas, inclusive através do INMET, nós temos um acompanhamento por via satélite, e nesse levantamento acusa que é crescente ainda as perdas nessas regiões afetadas. A seguir, boa notícia para os criadores de porcos. Os Estados Unidos liberaram a entrada da carne suína naquele país. Confira os detalhes no próximo bloco.